Então, bora lá, galera. Então, eu quero falar hoje com vocês um pouco da revisão sistemática com a meta-análise. O que eu vou trazer para vocês hoje? Eu vou destrinchar um artigo com vocês e mostrar o passo a passo do que é e como interpretar os gráficos mais importantes da meta-análise. O que eu quero falar, então? Eu quero fazer uma revisãozinha básica sobre a revisão sistemática. Eu quero analisar o artigo com vocês. Eu quero falar um pouco sobre a heterogeneidade, falar um pouco também sobre o gráfico, plot, como funnel plot. É basicamente isso. A aula vai ser um pouquinho densa, mas nada que vocês não consigam aguentar. E vai ser bem importante como uma bela revisão do que a professora já falou. Então, basicamente, para revisão sistemática, você tem alguns pontos importantes. Por exemplo, você vai ter que definir uma questão clínica. A partir disso, você vai ter que fazer o quê? Identificar se todos os estudos completos com essa questão, que são publicados ou não são publicados. Você vai selecionar esses estudos que preencham esses padrões elevados de validade. Você vai ter que procurar os vieses deles. Você vai ter que descrever a qualidade científica do estudo, questionar se essa qualidade ela está sistematicamente relacionada com os resultados que ele trouxe. Você tem que também avaliar e descrever os estudos como por exemplo, com o gráfico de floresta. Você vai ter que decidir se esses estudos são suficientemente semelhantes entre si para justificar essa combinação. Se eles forem suficientemente semelhantes para serem combinados, calcular a medida sumária do efeito e seu intervalo de confiança. E, por fim, interpretar os seus resultados que toda essa meta-análise e essa revisão sistemática. E a revisão sistemática ela é diferente da meta-análise. O que a meta-análise é? Ela é um recurso utilizado para combinar esses resultados, colocar em formato de base de dados, como uma análise estatística. Então, você vai acabar cruzando esses dados e aprimorando um resultado. Desse jeito, a meta-análise ela vai ter um efeito geral da sua pesquisa. E isso vai ser gerado por meios estatísticos, ou seja, meios quantitativos que os estudos da revisão sistemática trouxe. Trouxe, então, basicamente, um artigo sobre as intervenções não farmacológicas para prevenir em pacientes hospitalizados que não estejam na UTI. Então, o que é delírio? O delírio vocês vão escutar muito na faculdade, vocês vão se cansar de falar sobre isso. Então, ele é um distúrbio neuropsicológico agudo comum em pacientes que estão hospitalizados. E ele pode ser muito angustiante, tanto para o paciente, tanto para os cuidadores, para o ambiente que está, as pessoas ao redor dele. E pode ter sérios resultados bem graves, sabe? E as opções de tratamento eles são bem limitados. E, portanto, eles querem uma prevenção que possa ser e desejável para o delírio. E que sejam intervenções não farmacológicas. E, então, o objetivo deles, que eles querem avaliar a eficácia das intervenções não farmacológicas que sejam destinadas a prevenir o delírio em pacientes hospitalizados que não estejam na terapia intensiva. Então, qual que é a pergunta deles? Qual é a eficácia da intervenção não farmacológica para a prevenção em pacientes hospitalizados fora das UTIs? Qual que foi o método de pesquisa deles? Eles utilizaram essa pesquisa nesse Alois, que tem, eu trouxe até o link deles, e também o registro especializado do Cochrane Dementia of Cognitive Improvement Group, com pesquisas adicionais realizadas no Medslide, Embase, SciInfo, o CINA-HL, o LILAC, o Science Core Collection, o clinicaltrials.gov e no portal da Organização Mundial de Saúde, até setembro de 2020. E aqui embaixo eu quero mostrar para vocês qual que foi a importância das estratégias de busca. Olha o que eles trouxeram nos papéis adicionais deles. Por exemplo, no Cochrane, no Medline e no Embase. Eles mostraram exatamente qual foi o tipo de pesquisa que eles acabaram utilizando. As várias tentativas, nos vários sites que eles utilizaram e o quanto que eles foram por tentativa e erro até achar o que eles quiseram e os que precisavam. Então, eles também fizeram pesquisas mensais de vários desses principais bancos de dados que eu acabei de falar. Também fizeram pesquisas mensais nos registros de ensaios, a Plataforma Internacional de Registro de Ensaios Clínicos da OMS, registro de ensaios clínicos chineses, alemão, e enfim. E também pesquisas trimestrais do Registro Central de Ensaios da Cochrane. E também as pesquisas mensais de várias fontes de literatura cinzenta da Easy Web of Science Core Collection. E disso tudo, se vocês verem aqui do lado, eles começaram com 12.941 estudos que eles encontraram. E eles foram
esses artigos, que eu vou falar para vocês alguns métodos de exclusão que eles escolheram. E no final, eles seguiram 22 estudos para sintetizar o que eles queriam. Então, foi encontrado 22 estudos, 718 participantes, 14 dos estudos eram abordagens multicomponentes, que eu já vou falar um pouquinho sobre esses multicomponentes que eles selecionaram. 2 estudos analisaram diferentes pontos de corte para uma transfusão de sangue, que era uma das características deles ali, após uma operação ortopédica, e também outros 6 estudos restantes considerados outras abordagens. Qual foi o método de escolha deles? Pelo tipo de participantes, ou seja, eles acabaram escolhendo pesquisas que tinham adultos com mais de 18 anos, que foram admitidos em ambientes hospitalares gerais, no caso. Isso acabou incluindo hospitais que atendiam quadros agudos e também de reabilitação e cuidados subagudos prestados no hospital. Eles acabaram excluindo estudos realizados em ambientes comunitários, como cuidados de longo prazo ou lares de idosos, e esses são considerados em uma revisão corporate separada que eles acabaram fazendo. E acabaram excluindo também realizados em ambientes de unidade de terapia intensiva, que é a UTI, e alta dependência, que é a HDU. E devido às diferentes populações e intervenções que provavelmente serão encontradas em tais ambientes. E também excluíram estudos de delírio associado ao uso indevido ou abstinência de substâncias psicoativas, pois essas apresentações são clinicamente distintas das que eles queriam. E também considerando estudos de prevenção de delírio em participantes que receberam apenas cuidados paliativos especializados em uma análise de sensibilidade dentro dessa revisão. Outro método de escolha deles, pelo tipo de intervenção. Eles acabaram incluindo apenas intervenções não farmacológicas que foram projetadas e implementadas para prevenir o delírio. Não foi incluído estudos direcionados àqueles com síndromes geriátricas, por exemplo, em vez de delírio especificamente. As intervenções elegíveis para eles foram intervenções multicomponentes ou intervenções de componente único, visando um único específico para o delírio, por exemplo, distúrbio de sono, desidratação, desorientação. E foi excluído estudos de intervenções farmacológicas para prevenir o delírio. Por exemplo, estudos que eram farmacológicos, envolvendo comprimidos, infusões, medicamentos injetáveis, medicamentos inalados, gases anestésicos, etc. Então, eles excluíram essas pesquisas que continham essas prevenções, entre aspas, para medicamentos. Continuando as escolhas dos artigos deles, eles acabaram também analisando pelos resultados encontrados, primários, secundários e adversos. Por exemplo, os primários, envolvendo a acidência do delírio durante a admissão hospitalar, utilizando métodos de diagnóstico validado, ou seja, que seja realmente a triagem positiva para delírio. Também pela mortalidade como paciente internado, entre 1 a 3 meses, 6 a 12 meses, além de 12 meses da randomização feita. Por exemplo, um novo diagnóstico de demência, entre 1 e 2 meses, 1 e 3 meses, 6 a 12 meses, etc. Também pelos resultados secundários, por exemplo, a duração do episódio de delírio, que seja medido em dias. A gravidade do delírio, usando medidas com instrumentos validados, inclusive a escala de do delírio memorial. A duração da admissão hospitalar, medida em dias. Por exemplo, a chance de um delírio ser mais prolongado em pacientes que ficam longas estadias em hospitais é bem maior. O uso de novos medicamentos psicotrópicos, atividade de vida diária, se a pessoa hospitalizada ela é mais ativa ou ela está mais acamada. Enfim, a qualidade de vida daquele paciente, a qualidade de vida do cuidador que está com ele, a retirada do protocolo para participantes, e também por resultados adversos, por exemplo, a readmissão ao hospital durante 30 dias após a alta dele, a progressão de demência já existente entre 1 a 3 meses, etc. Uma nova admissão em uma casa de cuidados na alta, e entre outros fatores envolvendo alguns meses. O risco de quedas, o risco de úlceras de pressão. Esses foram alguns tipos de escolhas envolvendo resultados. E envolvendo todas as características, eles acabaram fazendo uma meta-análise de rede de componentes. Então, foi feita uma tabela descritiva, primeiramente, de componentes de intervenção que são multicomponentes, com 20 componentes descritos a partir de 7 estudos, esses daqui que eu acabei de fazer, que vai estar nas próximas tabelas que eu vou mostrar. Então, eles excluíram esses componentes. Eles incluíram esses componentes. O que é esses componentes que eles vão falar até a pesquisa deles? Eles vão basear, então,
em cuidados individualizados, na lista de verificação e nos protocolos, na educação, treinamento estruturado dos funcionários e dos cuidadores, a reorientação, a atenção à privação sensorial, os objetos familiares, e envolvendo familiares também, a estimulação cognitiva do paciente, a nutrição e a alimentação dele. Também se tem identificação de infecção do paciente, como que está a mobilização dele, a higiene do sono, os cuidados multidisciplinares, a avaliação geriátrica abrangente dele, a oxigenação e eletrólitos. Então, nessa meta-análise de rede, como está mostrando a figurinha aqui, eles pegaram cada artigo com essa palavra, por exemplo, avaliação do humor. Eles acabaram encontrando um número de artigos que envolviam essa por exemplo, cuidados com intestino e bexiga, encontraram 7 artigos. Então, a intervenção multicomponente versus cuidados usuais. Então, 14 estudos avaliaram intervenções multicomponentes para a prevenção do delírio, em comparação com os cuidados hospitalares usuais. Também foi identificado 12 componentes desses ali, das intervenções que poderiam ser inseridos na meta-análise de rede. Por exemplo, a reorientação, a redução da privação sensorial, que eu já falei ali, se o paciente usa aparelhos auditivos, óculos, se ele está usando isso durante a internação dele, a estimulação cognitiva dele está sendo feita, a nutrição, a hidratação, se foi identificada essa infecção, se está sendo tratada ela, a mobilização dele, a higiene, etc. Então, eles pegaram todos esses componentes aqui e fizeram uma análise de quantos artigos continham isso. Então, para realizar essa meta-análise exploratória da rede de componentes, eles acabaram extraindo textos de cada um desses estudos incluídos sobre sua intervenção específica e os componentes que acabaram sendo incluídos em cada estudo. Eles acabaram mapeando 14 estudos incluídos para os 20 componentes originalmente descritos e depois revisados. E também devido aos pequenos números de estudos identificados nessa relação que eles queriam ali, gerando e formando componentes que tiveram que ser agrupados para permitir uma meta-análise feita, sabe? Isso foi feito por autores de revisões clínicas especialistas em meta-análise de rede para garantir a integridade clínica e metodológica, ou seja, não foram exatamente eles que fizeram essa meta-análise. Eles deram os dados que eles conseguiram, pediram para alguém especializado em meta-análise fazer para eles. Também aqui mostrando um pouquinho sobre esse apêndice que eles acabam mostrando, exatamente, por exemplo, o estudo do Abizanda 2020. Aqui todo o textinho que eles acabaram da descrição dos componentes do estudo, do tipo de terapia que eles fizeram e etc. Então, foram os componentes incluídos nessa pesquisa. Isso eles fizeram para todos os artigos que eles incluíram. Então, a partir de toda essa análise, eles acabaram excluindo alguns artigos, obviamente. Então, foi excluído 182 registros, 32 registros que eram duplicados, que eram publicações duplicadas ou publicações relatando os mesmos dados subjacentes. Eles foram excluídos. Tá? Os estudos foram excluídos pelas seguintes razões. O número 71 foi, por exemplo, foi um desenho de estudo errado, o 32 uma configuração errada, o outro foi um resultado errado, também pela intervenção errada, o método diagnóstico do delírio não era validado, o estudo ele foi encerrado, ou a versão anterior, foi feita uma versão anterior dessa revisão ali. Então, qual que era o risco de viés em estudos, dos estudos incluídos? Eles tiveram que analisar o risco de viés de cada estudo. Então, os erros em alocações de randomização. Eles analisaram artigo por artigo que eles quiseram ali e viram se tinha algum erro da alocação. Isso envolve totalmente a seleção com métodos aleatórios, a geração de sequências e a ocultação da alocação relatada. Outra coisa, viés de seleção. Por exemplo, devido ao uso do dia a dia do paciente na admissão, na alocação para intervenção ou controle dele. O tipo de cegamento. Por exemplo, em todos os artigos que eles pegaram, estavam com alto risco de viés para isso, para esse desempenho de cegamento, pois nenhum foi capaz de cegar os participantes e o pessoal do estudo. Então, envolvendo também os dados e resultados incompletos. Por exemplo, tinham muitos artigos tinham viés de atrito entre eles, ou seja, 17 artigos disso tinham algum viés com resultados incorretos, ou que eles deixaram vago aquele resultado. Relatórios seletivos também foi um dos riscos de viés que eles acabaram selecionando. Esse relato de viés que eram contendo publicações de protocolo, por exemplo, o artigo ele utilizou um protocolo como base para o artigo dele, que eles fizeram esse protocolo.
Ou seja, não era baseado no protocolo geral, por exemplo, da cidade deles, do país deles, etc. Ou eles acabavam não mostrando qual protocolo eles acabaram utilizando. E até mesmo eles encontraram consistência entre o relatório que eles utilizaram, o protocolo e papel que eles acabaram formando, e entre os métodos e resultados. E acabou gerando inconsistência em todos esses tópicos deles. Outras fontes que eles acabaram vendo para analisar o risco de viés. O viés de recrutamento de participantes, o desequilíbrio da linha de base e a análise correta da relação dos participantes e métodos, enfim, e o tipo de financiamento. Essa parte do financiamento é importante de ser analisada, porque, às vezes, quem está financiando o estudo daquele artigo, por exemplo, está falando bem de algum medicamento ali, de alguma coisa, pode ser financiado para falar bem, por exemplo. Então, eles não vão falar mal de algo que eles estão recebendo para isso, sabe? Então, tem que cuidar bastante. E todas essas análises de risco de viés, etc., vai gerar uma tabelinha, que é a Risk of Bestow, que essa tabela é a tabela principal para risco de viés. Então, toda vez que vocês acabarem abrindo uma revisão sistemática com meta-análise, geralmente vai estar contendo essa tabelinha. Então, o que vai estar contendo? Aqui eu acabei girando ela, mas ela está de pezinho. Só por questão de ordem do slide ali. Aqui os artigos que eles selecionaram por ordem alfabética. E aqui o que eles utilizaram para analisar o risco de viés. Por exemplo, a randomização, a alocação, o cegamento dos participantes, dados incompletos. E isso daqui é da minha pesquisa ali que eu trouxe, da análise de intervenções não farmacológicas, etc. O que esse desenho vai mostrar? Tem os verdinhos, tem os vermelhinhos e tem os amarelinhos aqui. Positivo em verdinho, o que significa isso? Que ele tem um baixo risco de viés, ou seja, para a randomização, esse Abisando 2011 aqui, ele tem baixo risco de aqui. Para alocação, por exemplo, se você tiver um pontinho vermelho, aquilo que vai mostrar que você tem um alto risco de viés para esse tipo. E se tiver um pontinho amarelinho aqui com ponto de interrogação? Aqui foi inconclusivo, ou seja, ele não conseguiu avaliar se tinha risco de viés para isso ou não. Por exemplo, nesse aqui, que é o Bonaventura 2007, teve um pontinho de interrogação aqui para o cegamento. E é isso que vocês vão analisar nesta tabelinha aqui. Agora vamos para os gráficos de uma meta-análise. Essa aqui é a cara geral de uma meta-análise. Praticamente é isso que vocês vão encontrar em toda a revisão sistemática com meta-análise. Essa é a carinha geral. Aqui é o gráfico Forest Plot, tão conhecido Forest Plot. E eu já vou falar um pouquinho como interpretar cada coisinha dessa, enfim. Então, o Forest Plot, ele é uma representação gráfica muito comum utilizada na meta-análise para visualizar esses resultados dos estudos incluídos na análise. Ele vai acabar mostrando as estimativas do efeito dele, por exemplo, envolvendo o odds ratio, o risco relativo, a diferença, enfim, de cada estudo, juntamente com seus intervalos de confiança e uma estimativa global do efeito. O gráfico facilita a identificação de discrepâncias entre os resultados dos estudos e a avaliação da consistência geral das evidências disponíveis. Dessa forma, o que vai acontecer, então? Esse gráfico ele vai ser uma ferramenta muito valiosa para a tomada de decisão clínica, e é praticamente uma imagem que resume toda a relação dos artigos da revisão sistemática. Vou pensar nisso aqui, então. O que vai mostrar aqui? Aqui tem a carinha geral dele, aqui é o gráfico, aqui em cima vai mostrar a referência dos estudos analisados em ordem alfabética. Aqui vai estar mostrando a avaliação geral da pesquisa com análise de heterogeneidade e efeito global, como que foi feito o cálculo de heterogeneidade de cada estudo, por exemplo, com o I quadrado, que eu já vou falar bem posteriormente ali. A medida utilizada de associação, por exemplo, aqui eles utilizaram o risk ratio, com um intervalo de confiança de 95%. Agora vamos para o gráfico. O gráfico vai conter, então, uma linha de não significância, que é essa linha aqui vertical, que vai cortar o gráfico. Toda vez que um artigo aqui, já que cada listinha dessa vai ser relacionada a um artigo, tocar nessa linha de não significância significa que, avaliando, por exemplo, a são multicomponentes ou o usual care deles, não foi notada nenhuma significância, ou seja, não mudou nada você utilizar um método ou utilizar outro método. Basicamente isso. A linha
horizontal de cada artigo, esses tracinhos aqui, o que ele vai mostrar? O intervalo de confiança. Então, geralmente, o intervalo de confiança, ele é proporcional ao tamanho. Aqui nós temos um quadradinho. O quadrado, ele é o tamanho do efeito de cada estudo ou o tamanho da amostra. Por exemplo, esse daqui é o maior de todos entre esses daqui. O que ele mostra? Que o tamanho da amostra dele é bem grande. Inclusive, o efeito dele na pesquisa é significativo. Como vocês podem ver aqui, a significância de efeito dele nessa análise é de 26,4%, ou seja, ele é bem importante nessa relação. E o intervalo de confiança dele está de 0,34 por 1,18, ou seja, olha o tamanho do tracinho dele, é pequitinho. Então, vamos analisar esse daqui. Ó. Esse daqui tem um tamanho de efeito minúsculo e também uma amostra bem pequena. E um traço enorme. Olha aqui o tamanho desse intervalo de confiança. Vai de 0,37 a 132,29 nessa pesquisa aqui. Já aqui embaixo, esse resultado global da pesquisa, que é esse losango ou um diamante, como eu preferir. Ele vai mostrar o resultado da pesquisa. Basicamente, tudo que está aqui, ele vai resumir nisso daqui. O que dá para notar nesse daqui? Que ele está centralizado e bem tocando a linha de não significância, ou seja, analisando isso daqui, ele não tem significância entre favorecer o multicomponentes, a intervenção multicomponentes, ou favorecendo o uso qualquer deles. Ele vai mostrar, então, se você pegar a largura dele, ou seja, desse tracinho aqui até aqui, ele vai mostrar um intervalo de confiança. Se você pegar um losango que ele seja uma largura bem grande, então o intervalo de confiança dessa pesquisa é bem grande. Já a altura desse losango daqui, por exemplo, até aqui, ele vai mostrar a magnitude da efeito dessa pesquisa. E é basicamente isso que eu quero que vocês entendam do gráfico de floresta. Continuando, como eu já falei, se toca aqui não tem significância, etc. Quanto mais longe tiver, por exemplo, a pesquisa daqui, mais longe tiver dessa linha de não significância, maior será a diferença significativa da pesquisa em favorecimento de algum método que eles estão utilizando para identificar favorecimento. Então, se o intervalo de confiança não ultrapassa essa linha vertical ali, que é o intervalo de não significância, o nível de significância dele com o valor de P dele será menor que 0,05. E já quando ele acaba cruzando essa linha de não significância, não vai ter uma diferença. Então, ou seja, o P dele vai ser maior que 0,5. Agora vamos partir para essa pesquisa ali sobre o delírio. O que eu quero trazer para vocês? Tá, então vamos analisar esse gráficozão aqui com vários gráficos em forest plot com diferentes análises. Vamos lá, aqui eles pegaram então a prevenção do delírio com os multicomponentes, os cuidados usuais que eles já utilizam para a mortalidade hospitalar. Aqui em cima eles utilizaram pacientes médicos, eles fizeram essa análise então com os artigos dele. Como pode ver aqui, só um que não acaba tocando a linha de não significância. Então, a análise geral deles, do subgrupo deles, do subtotal deles, mostrou que o losango deles favoreceu o multicomponentes. Aqui embaixo, eles pegaram pacientes cirúrgicos, que acabaram fazendo intervenções cirúrgicas. Esse daqui não está tocando na linha de não significância, esse aqui também não, esse aqui também não. Esse daqui é um subgrupo com, que tem mais efeito, certo? Ele acabou pegando mais pacientes, enfim. Então, o total dele aqui mostra que o intervalo de confiança ele é maior que esse daqui, por exemplo, e ele está favorecendo também a intervenção multicomponentes. Já esse daqui, que ele acabou pegando essas coisas aqui, com somente um artigo, ele acabou tocando a linha de não significância, ou seja, não notou diferença. Já o total disso tudo aqui, todas essas análises, ele trouxe que o total favoreceu a intervenção multicomponente. Vamos lá. Então, a análise agrupada, eles fizeram essa análise agrupada, tudo isso mostrou que intervenções não farmacológicas multicomponentes provavelmente vão reduzir a relação com os cuidados usuais que eles já utilizam. Com a razão de risco de 0,57, o intervalo de confiança de 95%, que vai de 0,46 a 71, com um I quadrado de 39% e 3.693 participantes. E baseado na heterogeneidade, risco de viés e etc., eles acabaram rebaixando por uma certeza moderada da consistência deles, ou seja, para uma análise de mortalidade hospitalar envolvendo o I quadrado deles, 39%
95%, eles colocaram como uma certeza moderada devido às que eles encontraram. Gráficozinho aqui, que inclusive, se eu não me engano, é o primeiro gráfico que eu mostrei para ensinar vocês a identificar cada coisa. O que tem cara, vocês conseguem que todos os artigos estão tocando na linha de não significância, inclusive esse artigo maiorzinho aqui. E o efeito global dele, o total dele, também está tocando a linha de não significância, ou seja, não houve diferença entre a intervenção multicomponentes ou favorecimento do usual care. Com o I quadrado dele, ou seja, uma heterogeneidade de 15%, ou seja, uma heterogeneidade baixa. Então, desses 10 estudos que eles acabaram pegando aqui do Avisanda até o Yang 2020, eles notaram que a mortalidade hospitalar pode haver pouco ou algum efeito de intervenção dos multicomponentes na mortalidade hospitalar se comparado com os cuidados habituais deles. Com o risco relativo de 1,7, com IC de 95%, com um intervalo de confiança de 0,79 a 1,74, com o I quadrado baixo, considerado como heterogeneidade baixa, com 2.640 participantes. Eles colocaram, mesmo assim, eles colocaram com uma baixa certeza de evidência devido a algumas inconsistências e imprecisões. Então, mesmo com uma heterogeneidade relativamente baixa, eles notaram algumas inconsistências entre esses artigos, que acabaram não favorecendo nenhum lado nem o outro. Agora vamos então para esse outro aqui. Esse outro aqui, ele acabou analisando as intervenções do multicomponentes versus o cuidados habituais, envolvendo a internação hospitalar. Então, eles pegaram esses 10 artigos aqui, os mesmos de antes, analisaram isso envolvendo a internação hospitalar. E o que resultou nisso? Dá para ver que alguns não estão tocando a linha de não significância. Esse daqui, por exemplo, aqui, esse daqui também, o resto está tocando a linha de não significância. Então, o efeito global dele, mesmo que quase praticamente tocando aqui a linha de significância, pode acabar resultando uma redução de tempo de internação hospitalar, se comparado com os cuidados habituais. Porque se você ver aqui, o total dele, da análise dele, ele acabou ficando para este lado, envolvendo a intervenção multicomponentes. Então, analisando todos esses artigos aqui, envolvendo houve sim o favorecimento dos componentes, multicomponentes para a intervenção. Só que, problema disso, o I quadrado dele é 91%, ou seja, é um I quadrado com uma heterogeneidade muito alta. Então, devido a isso, eles acabaram colocando uma evidência baixíssima dele de efeito, devido a um alto risco de viés para esta análise, envolvendo a internação hospitalar. Vamos falar sobre a heterogeneidade, que eu já estou falando para vocês aí há um bom tempo. O que é heterogeneidade? É o quão diferentes são esses resultados dos ensaios clínicos, além do que poderia ser considerado por um mero acaso. Então, o que pode ser devido à diferença de população, intervenções utilizadas, ou que os resultados medidos, a diferença entre eles. Então, é sugerida quando os intervalos de confiança apresentam menos sobreposição no gráfico de floresta. E pode ser devido à heterogeneidade clínica, ou seja, a diferença entre as características dos grupos, por exemplo, os participantes, intervenções e resultados, que acaba sendo a diferença real entre esses estudos devido a essas características. Envolvendo, então, os participantes, que pode ter critério de inclusão e exclusão deles. O porquê que eles incluíram esse participante e por que eles excluíram aquele outro participante. O tipo de diagnóstico do paciente. Por exemplo, o paciente teve diagnóstico de uma doença neurológica e o outro, sei lá, do infarto. E os dois tiveram delírio. Qual que é a diferença entre delírio e a gravidade, por exemplo, em tal participante? E como isso acarretaria você utilizar um tratamento usual para delírio de prevenção ou você usar o multicomponentes? O tipo de intervenções que foi utilizado, por exemplo, o tipo, a dose, a duração do medicamento, enfim. Os desfechos clínicos, o tipo, a escala, os pontos de coorte, se o estudo foi coorte, a duração do follow-up, etc. E tudo isso vai ser relacionado com o I quadrado, ou seja, ele vai refletir a magnitude da heterogeneidade. Quando vocês verem no gráficozinho ali, foi de 0 a 30, ele vai ter uma baixa heterogeneidade. De 30 a 50%, ele vai acabar representando uma heterogeneidade moderada. De 50 a 75%, uma grande heterogeneidade, e maior que 75% praticamente intolerável. Eu já considero uma heterogeneidade que tem que ficar, sei lá, muitos e muitos passos longe disso e ver o que está acontecendo nesse artigo. Vamos lá para aquela a análise que eu trouxe para vocês. Lembra que I quadrado foi 15?
olhar no slide anterior ali, ele é considerado uma baixa heterogeneidade. Então, todo I quadrado, ele geralmente vai ser acompanhado do quê? De um valor de P. E esse valor de P, menor que 0,5, ele vai acabar relacionando com alto grau de heterogeneidade significativa, ou seja, ele tem um alto risco de viés. Vamos olhar isso daqui. Ele tem um I quadrado de 15%. Qual que é o tamanho de P dele? 0,31. O P dele não está grande? Então, está totalmente relacionado com o I quadrado dele. Grande e o I quadrado dele pequeno. Então, está totalmente certinho. Isso é importante avaliar sempre, porque você tem que ficar de olho nesse valor de P deles e, às vezes, nessa parte de inconsistência de resultados. Outro tipo de gráfico é o funnel plot. O funnel plot ele tem essa carinha aqui, não é todo artigo que vai ter, por exemplo, nesse artigo aqui que eu peguei de Delirium, ele não mostrou esse tipo de gráfico, mas isso é relativo, sabe? Então, esse gráfico de funil é uma representação visual dos resultados da análise que ilustra a distribuição dos efeitos, do tamanho dos efeitos nos estudos incluídos, ou seja, cada bolinha desse relaciona um artigo e o efeito dele. E o tamanho desses pontos vão representar, então, o tamanho desse efeito estimado em cada estudo, enquanto as linhas horizontais representam um intervalo de confiança de 95% para cada estudo relacionado a esse. E a linha vertical no centro do gráfico, ou seja, esse daqui, ele vai representar o tamanho do efeito global estimado pela meta-análise. E a assimetria, ou seja, o que vocês vão ter que olhar aqui? A assimetria dele, basicamente, vocês meram aqui, ver se isso aqui está simétrico ou assimétrico. E o risco de assimetria, ele pode indicar a presença de viés de publicação, onde estudos com resultados negativos têm menor probabilidade de ser. Eu tenho um determinado tipo de estudo. Todo pesquisador, ele quer que a pesquisa dele chega em final. Só que, às vezes, no final da sua pesquisa, você vai notar que o seu artigo não deu aquilo que você queria. Então, a chance desses artigos não serem publicados eles são bem grandes, porque geralmente eles querem publicar só o que deu positivo, sabe? O que não deu em nada ou o que deu algo negativo, eles não são publicados. Então fica nessa literatura cinzenta, por exemplo. O quão importante é olhar a literatura cinzenta. Também é importante você considerar a possibilidade de viés de publicação ao interpretar um resultado de uma meta-análise e tomar medida para minimizar isso. Como você vai buscar, como eu falei, estudos não publicados, a inclusão de estudos com resultados negativos. Além disso, é importante avaliar a qualidade desses estudos incluídos na meta-análise e considerar a exclusão de estudos com baixa qualidade, com possíveis vieses que podem melhorar a confiabilidade desses resultados da meta-análise. Então, aqui a visão geral do funnel plot. O linha pontilhada, que geralmente tem pesquisa que ele não está contido esse pontilhadinho aqui, mas geralmente ele está. Que é o intervalo de confiança, que eu falei anteriormente. Cada pontinho desse é o efeito do estudo, contando o estudo. Aqui o efeito global, essa linha vertical, e é basicamente isso. Aqui a interpretação. Então, vocês vão ver sobre simetria. Aqui você consegue ver que o gráfico A ele está mais simétrico, ou seja, tem tantos para um lado, tantos para o outro. Ou, por exemplo, vamos supor que todos esses estudos estão bem aqui para cima. O que significa que está tudo certinho aqui, simétrico aqui para cima? Ficar um menor erro padrão desses artigos. Então, está tudo ok, está tudo perfeito. Também, ele pode estar mostrando que você tem um maior efeito global esperado. Ou seja, ele está mais aqui para cima, se você vê o erro padrão ele aumenta para baixo, se estiver mais para baixo, ele vai estar aumentando o erro padrão. Se estiver mais para cima, ele vai estar diminuindo o erro padrão entre esses artigos. E olha esse daqui do lado. Esse aqui do lado, você consegue ver que praticamente todos os artigos estão para um lado do gráfico. Então, não tem simetria aqui. Não existe simetria aqui. Então, tem alguma coisa errada. Ou foi feita análise errada, ou tem muito... o jeito que eles escolheram os artigos ou excluíram os artigos foi errado. Os resultados que eles acabaram escolhendo teve algum erro. Os vieses, pode ter muito vieses, enfim. E aqui eu acabei escolhendo, como o meu artigo que eu tinha de delírio ali, ele não continha isso, eu peguei um sobre delírio também, mesmo assunto, e mostrando aqui, o que vocês conseguem ver dessa análise desse gráfico aqui? Você consegue ver que ele não está simétrico. Aqui eles estão para cima, tudo bem, eles estão um pouco mais para cima, eles têm uma diminuição do erro padrão deles aqui. Só que olha isso daqui. Isso daqui tem olha o tanto que tem aqui para baixo, tem uns que estão mais aglomerados, também tem aglomerado para cá. Então está simétrico. Então, o que indicou nesta pesquisa aqui? Indicou que uma redução
dos estudos no quadrante inferior esquerdo. Não tá vendo isso? Então, tem uma redução de estudos nesse quadrante esquerdo. Além disso, teve um outlier evidente que estava presente. Tinha um outlier que acabava mudando se você tirava ele ou se você mantinha ele. Então, se você tinha um índice de simetria de Egger de 3,15 e um valor de P mas bem significativo, por exemplo, de 0,02, se você tirasse isso aqui, ele acabava mudando esse nível de simetria. E acabava, por exemplo, de 3,15 acabava indo para 2,37. Ou seja, a exclusão de uma ali já mudou totalmente o erro padrão deles. Então, esse padrão ele acaba sugerindo que estudos menores, alguns estudos menores que eles acabaram escolhendo, mostraram que são mais fracas, que podem ter sido menos propensos a ter sido enviados. Ou seja, você tinha um estudo que era um pouco menor, que tinha mais fraca, que eles tiveram uma probabilidade menor de ter sido enviado para pesquisa, sabe? Por algo maior, por exemplo. Ou publicados que acabaram resultando em um corpo distorcido das evidências. Então, por que está assimétrico? Vamos supor, você pegou, deu uma analisada nesse gráfico e você notou a assimetria. Quais são as causas? Heterogeneidade é a principal delas, com todas aquelas análises de vieses que eu já acabei falando para vocês. A adesão à intervenção, ela é mais pequenas, ou seja, você tem tudo pequenininho. Se você pegar uma intervenção para analisar isso na população, a adesão a essa intervenção é mais propensa do que em estudos maiores. Estudos menores, eles são mais suscetíveis a vieses, ou seja, pode acontecer mais erro na randomização, por exemplo, o cegamento, você não pode acabar não conseguindo cegar os participantes, ou inclusive quem está fazendo o cegamento. Os estudos menores, eles podem ser mais antigos, e o próprio tempo acabou modificando a exposição deles. Por exemplo, você tem um estudo que é antigo, que está tudo ok, eles descobriram algo muito legal, só que como o tempo acabou isso mudando. Isso também pode acontecer e gerar simetria no gráfico. Os estudos menores, por exemplo, eles podem medir o desfecho de forma mais precisa, diminuindo o erro de classificação não diferencial, dando uma conclusão para toda aquela pesquisa que eu fiz sobre delírio, etc., lá, analisando tudo isso. O que foi constado? Que a meta-análise de rede de componentes exploratórios descobriu que a qualificação, incluindo o uso de objetos familiares, por exemplo, para estimular o paciente, a estimulação cognitiva, a higiene do sono, foram associados com uma redução do risco de delírio do incidente, bem como que a atenção à nutrição, hidratação, oxigenação, revisão de medicamentos, avaliação do intestino e da bexiga provavelmente foram associadas a uma redução do delírio incidente, mas as estimativas incluíram a possibilidade de nenhum benefício ou dano, ou seja, não notaram muito você acaba sendo beneficiado ou vai ser danoso para o paciente. A redução da privação sensorial, a identificação da infecção, a mobilização e o controle da dor tiveram estimativas resumidas aumentos potenciais de incidência, mas a incerteza nas estimativas foi substancial. E também outras 6 intervenções foram examinadas também, mas cada uma foi limitada a estudos únicos ou não identificaram nenhuma evidência de prevenção ao delírio. Outras conclusões que eles fizeram, que a evidência de certeza moderada, o quanto eles poderiam levar o nível de evidência deles, da pesquisa deles para frente, que pode levar isso para a população, por exemplo, que poderia ajudar ou não. Eles considerados como uma certeza moderada em relação a isso, ao benefício de intervenção não farmacológica multicomponente para a prevenção de delírio em adultos hospitalizados, estimados para reduzir a incidência em 43% em comparação aos cuidados usuais. Ou seja, até que é uma altinha aqui a certeza deles para a evidência que eles conseguiram achar. Mas eles não acharam evidências de um efeito na mortalidade, ou seja, você lembra que eu avaliei aquele forest plot lá, que ele estava totalmente tocando na linha de não significância? Então eles não conseguiram achar uma evidência envolvendo o efeito da mortalidade em relação a manter aquela forma de medicamentos, que eles, naquela forma de ou aqueles multicomponentes. E também há evidências emergentes que essas intervenções podem reduzir o tempo de permanência hospitalar, o tempo hospitalar de cada paciente. Eles acabaram achando evidências bem significativas, com tendência de reduzir a duração do delírio, embora o efeito da gravidade do delírio permaneça incerto, ou seja, eles não conseguiram achar ainda uma certeza que isso acabe mudando ou não, dependendo do tipo de intervenção que eles utilizem. Então, o que eles constaram? Que mais pesquisas
concentrar na implementação e análise detalhada desses componentes nas intervenções e acabar tentando achar se isso possa ajudar ou não. Ou seja, precisa de mais pesquisas para ver se isso vai dar certo ou não e acabar, por exemplo, aumentando esse nível de evidência para alto, como está agora em moderado. Porque as referências que eu trouxe para vocês, inclusive algumas informações eu tirei desse Fletcher, que de epidemiologia clínica, que é bem importante, vocês vão ter no quarto semestre, se eu não me engano, que vocês vão ter essa matéria. E para essa matéria também, que mostra várias técnicas e exemplos epidemiológicos e constando esses ensaios clínicos, e, enfim, é bem legal. É o artigo e também o guia dos professores ali. Então, muito obrigada, eu espero que essa